A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Eu quero aqui deixar uma palavra que se encontra no livro de Atos. Atos, capítulo 1, versículo 15 em diante, que diz assim, ó: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas, Pedro disse aqui, ó, no meio dos outros discípulos: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E, orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12, com os 11 apóstolos, com os 11 apóstolos. Olha só, irmãos, que história interessante. Interessante. Sabe, eu quero ser direto. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Sabe o que eu aprendo aqui nessa história? Nesse texto bíblico? É que depois dessa conversa aqui, desse episódio, aconteceu o quê? Nós podemos ver que aconteceu o quê? O batismo com o Espírito Santo, né? Como Jesus prometeu aqui no dia de Pentecoste, né? Se cumprindo o dia de Pentecoste, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, aí de repente veio do céu um som, né? Como de um vento veemente, ou seja, o Espírito Santo de Deus revestiu os discípulos, né? Batizou eles com o Espírito Santo, como Jesus prometeu. Interessante que o batismo com o Espírito Santo aconteceu após essa conversa aqui, a qual nós acabamos de ler, né? Pedro estava junto com os discípulos, e é interessante também notar, irmãos, pontuar que eles estavam orando durante 10 dias, e nesse período de oração de 10 dias, Pedro, ele teve o discernimento de que algo precisava ser resolvido, de que uma questão entre eles precisava ser resolvida, precisava de atenção. E qual era a questão que precisava de atenção que estava no meio deles? Qual era o que deveria ser resolvido, né? Era a questão da traição de Judas. Pedro ele traz à tona a traição de Judas, né? Traz à memória a traição de Judas e traz esse assunto, coloca na mesa. E ali Pedro ele lembra da profecia dos Salmos, como está aqui, ó, no versículo 20. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Pedro está falando: olha, Judas traiu, ele traiu o Senhor, ele foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, como está aqui no versículo 16. Aí Pedro fala: olha, então alguém tem que substituir Judas. Alguém tem que substituir Judas. Aí ele fala aqui no versículo 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima,
um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Pedro está falando, ó, alguém tem que substituir Judas. Alguém tem que substituir. O lugar de Judas não pode ficar vazio, precisamos substituir. Aí o que aconteceram? Apresentaram dois, José e Matias. Aí ali eles oraram a Deus, eles não escolheram por conta própria. Eles não escolheram por causa da necessidade. A escolha foi feita segundo a direção de Deus. Aí eles oraram, e orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra, olha só, irmãos, mostra qual destes dois tens escolhido. Olha só, eles oraram pedindo direção a Deus, dos dois, entre José e Matias, eles deveriam colocar no lugar de Judas. E Deus revelou, e quem entrou no lugar de Judas? Matias. Matias entrou no lugar de Judas, e aí ele foi contado com os 11 apóstolos. Interessante, irmãos, eu repito, que isso aqui aconteceu durante o período de oração de 10 dias. Eles estavam orando conforme Jesus falou para eles permanecerem em oração. Eles se reuniram em um cenáculo, em um lugar, e ali eles ficaram orando. E nesse período de oração foi que Pedro ele teve esse discernimento de que algo entre eles, uma questão deveria ser levantada para ser resolvida. Aí Pedro pega essa questão aqui da traição de Judas, coloca na mesa e fala, olha, o lugar de Judas traiu, foi o guia daqueles que prenderam Jesus, e o lugar dele precisa ser preenchido. Quem será? Vamos orar a Deus, apresentar os dois, José e Matias, orar a Deus, e o Senhor apontou Matias, que deveria escolher, ocupar o lugar de Judas. E logo depois disso veio o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? Qual é a lição aqui que eu aprendo e quero compartilhar com os irmãos nessa manhã? É que antes, lembra que eu falei aqui no capítulo 2, que aconteceu aqui o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder para que eles pudessem sair pregando o Evangelho, né, em todos os lugares, como Jesus ordenou, mas era necessário eles estarem revestidos primeiro, como Jesus falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para que vocês sejam as minhas testemunhas, né? Não foi isso que Jesus falou? Então, antes desse revestimento, aconteceu o quê, irmãos? Vamos resolver pendências. Uma pendência foi resolvida. Qual foi a pendência? A questão de Judas foi colocada na mesa e alguém teve que substituir Judas. Essa foi a pendência que eles precisavam consertar, a resolver. Essa foi a questão que eles precisavam conversar. Interessante, isso aqui foi no período de oração. Olha a importância da oração, irmãos. Irmãos, a oração faz com que Deus nos revele pendências, questões em nossas vidas, para que possamos consertar, colocar em dia, antes dele nos revestir, nos capacitar para uma grande obra, para um propósito. Olha só, irmãos, o que podemos aprender aqui? Antes de um revestimento, antes de um despertamento, antes de um avivamento espiritual, Deus sempre exigirá, irmãos, primeiro, consertarmos pendências. Deus sempre, o Espírito Santo sempre nos despertará através da oração, né, de que algo primeiro, antes de um avivamento, antes de um despertamento, antes de uma capacitação, antes de Deus dar um dom, Deus sempre, o Espírito Santo sempre nos despertará de que primeiro devemos consertar questões em nossas vidas, em nosso meio, para que Ele possa nos revestir. Amém, irmãos? Deus sempre trabalhou assim. Deus nunca derramou fogo sobre o altar, em altares bagunçados. Deus nunca avivou um servo seu, uma serva sua, um povo seu, crentes, né, tendo questões para resolver. Primeiro, ele sempre exigiu, sempre revelou, né, para o seu povo questões a serem resolvidas, pendências a serem resolvidas, para depois ele derramar o seu poder, capacitar, escolher, fortalecer, avivar, despertar. Então, olha só, esse é o ensinamento, irmãos, né, que eu aprendo aqui. Né? No período de oração, Deus revelou a Pedro, no período de 10 dias, Deus revelou a Pedro que havia uma questão entre eles que precisavam ser colocada
em dia. Depois que colocar essa questão em dia, resolver essa pendência, aí veio o batismo com o Espírito Santo. Então que possamos meditar nisso, irmãos. Possamos rever a nossa vida, cada um de nós, fazer um autoexame, né? E ver as pendências. Né? Quanto mais consertarmos pendências, mais cheios de Deus seremos. Quanto mais consertarmos, analisarmos as questões em nossa vida e consertarmos, irmãos, colocarmos em dia, mais cheios de Deus seremos. Ser cheio do Espírito Santo, ter poder de Deus, não é somente orar, é orar e no meio da oração estarmos dispostos, né, a consertar as pendências, a consertar, analisar, né, as questões, trazer as questões em pauta, na mesa, para analisarmos e consertarmos. Amém, irmãos? Então, avivamento, despertamento não vem só com oração, é também com autoexame. O que precisa ser consertado? O que precisa ser colocado em dia na minha vida? Fazendo assim, irmãos, e orando, irmãos, com certeza, o Espírito de Deus, ele nos capacitará para a grande obra, assim como capacitou os discípulos. Recebe essa palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.